Olá pessoal, eu sou o professor Carlos Nitão, sou professor de Direito Administrativo e é uma enorme alegria, poder estar aqui com vocês para conversar sobre direito administrativo, sobre o direito público, mas especialmente a respeito da Lei 13.655, que foi publicada no ano de 2018 e que é uma norma que eu tenho dito das mais importantes do direito público brasileiro. É uma norma que alterou a lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é o Decreto-Lei 4657, de 4 de setembro de 1942. Então, nessa nossa conversa, nosso objetivo é compartilhar aqui com vocês algumas reflexões a respeito desta lei, que passou a ser conhecida entre a doutrina do direito administrativo, entre as administrativistas, entre os administrativistas, como sendo a lei de segurança jurídica. E aqui já fica a minha primeira dica, aqui já fica a minha primeira sugestão de leitura. Se você não conhece, se você não ouviu falar a respeito desta lei, fica aqui como sugestão que você dedique um pouco do seu tempo à sua leitura, que você também possa conhecer e ler o Decreto 9830, que foi publicado no ano de 2019, que é o decreto que regulamenta esses 10 novos artigos que foram inseridos na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então, fica aqui a título de sugestão de leitura que você procure aí, você pode fazer essa pesquisa no Google ou você pode fazer essa pesquisa diretamente no site da Fundação Getúlio Vargas, da FGV, mas fica mais fácil se você colocar no mecanismo de busca, Eu costumo usar o Google, aí você coloca lá, edição especial, revista da FGV, LINDB. E aí vai aparecer para você essa revista, você vai ter acesso a cada um dos 10 artigos comentados aí por grandes nomes do direito administrativo brasileiro, como por exemplo o professor Eduardo Jordão, o professor Gustavo Binebon, o professor querido André Cirino, a professora Juliana Palma, e tantos outros nomes, como por exemplo também o professor Massal Justem Filho, tá bom? Fica como dica inicial de leitura esta revista. E se você pesquisar sobre a LINDB, você vai encontrar muitos livros. O professor Carlos Ari Sandfeld e o professor Floriano Marques, que foram os dois grandes idealizadores deste projeto de lei, tem doutrina escrita a respeito. Você vai encontrar alguns livros coordenados pelo professor Rafael Ramos. Você vai encontrar diversos livros. Façam aí as escolhas a partir dos critérios que vocês acham que são interessantes, mas não deixe de ler, sobretudo se você tem a pretensão de atuar na administração pública, se você pretende fazer concurso para, por exemplo, a advocacia pública, eu daria uma atenção especial. Se você pretende atuar como advogado de entidades ou de servidores, ou de instituições que tenham relações com a administração pública, essa é uma norma extremamente importante. E se você é servidora ou se você é servidor, eu diria que a atenção que você precisa dar a esta lei, ela é uma atenção especial, tá? E por que esta lei ela é importante? Por uma razão muito simples, Esta lei, ela tenta construir, ela busca trazer um novo modelo, uma nova racionalidade para o direito público brasileiro, para o direito administrativo brasileiro. E ela tem alguns eixos de estruturação que são muito importantes. Então, por exemplo, ela traz um eixo que se relaciona com a teoria de invalidade dos atos administrativos. Ela traz um eixo muito importante que se relaciona com a ideia de consensualidade no direito administrativo. Ela traz um eixo muito importante
né, a respeito de orientações gerais, de entendimentos administrativos, né, e da retroatividade ou não desses entendimentos. Ela tem alguns eixos estruturantes que vão, né, trazer relevantes disposições normativas para nos auxiliar na interpretação das normas de direito público. Ela também traz algumas disposições muito importantes e muito interessantes relacionadas com a aplicação de penalidades, né, com esse microsistema de direito administrativo sancionador, que é uma temática, né, que é uma matéria muito importante, né, e que vem cada dia mais ganhando força, ganhando espaço, né, e nós precisamos olhar com alguma atenção, porque é uma disciplina autônoma, que tem uma principiologia própria, que tem grandes doutrinadores que trabalham com a matéria e que é extremamente importante, né, para todos nós, sejamos servidores públicos ou não, sejamos servidoras públicas ou não, porque a administração ela está de uma maneira muito transversal, né, em nossas vidas, né, desde, por exemplo, a uma regulação no que diz respeito a um sinal de trânsito, a uma multa, né, que nós recebemos por descumprir as regras de trânsito, a questões, né, que se relacionam com a regulação da nossa vida, né, enquanto cidadão, seja porque nós temos relações com companhias aéreas e existe ali toda uma regulação de uma autarquia que trata dessa matéria. Nós temos relações na área da educação, na área da saúde, e a administração pública, né, ela permeia a nossa vida de uma maneira muito transversal, a partir de uma série de políticas públicas que ela, né, oferece diariamente à sociedade. E a LINDB, ela é uma norma que vai ajudar muito na nossa compreensão, na nossa interpretação e na aplicação dessas normas, né, que criam um regime jurídico de políticas públicas. Né? Porque, veja, quando nós falamos de políticas públicas, nós não estamos falando apenas do direito à educação, né? Nós não estamos falando apenas de uma escola, né, para que as crianças possam ter acesso à educação básica. Nós não estamos falando apenas do transporte escolar, para levar aquelas crianças para assistir a aula. Nós não estamos falando apenas da alimentação escolar. Né? Veja, nós não estamos falando apenas disto, porque eu estou querendo dizer para vocês que o direito, né, e aí, sobretudo, o direito administrativo e o direito constitucional, eles cumprem funções importantes, né, no momento de estruturação dessas políticas públicas, né, porque a política pública ela começa com uma decisão de Estado, né, com uma decisão de governo, e aí você vai passar por todos aqueles ciclos de formação, e no final, né, essa política pública ela ganha juridicidade, né, ela ganha normatividade quando aquela lei é publicada. E aí entra, né, o direito, né, como instrumento, né, para a normatização, né, de políticas públicas, e dentro desse mecanismo, né, o direito ele tem um papel extremamente importante, que é, por exemplo, o papel instrumental. E esse papel instrumental significa dizer que o direito, né, ele pode ser utilizado, ele deve ser utilizado, ou melhor, ele pode e deve ser compreendido como uma grande caixa de ferramentas, né, como peças de um grande Lego que você vai montando, né, para ir moldando, para ir construindo, né, soluções jurídicas. É como uma água que corre em um rio, ele vai contornando os obstáculos, né? Ele vai contornando os desafios que ele encontra ao longo do caminho, né, para, ao final do seu percurso, desaguar no mar. E é exatamente essa a função que o direito precisa ter na vida das pessoas. Né? Nós precisamos olhar para o direito, nós precisamos olhar para o direito administrativo e compreendê-lo como uma grande ferramenta para a realização de políticas públicas, né, para permitir que pessoas possam, né, sonhar com o amanhã a partir da concretização dessas políticas públicas pelo Estado. Tá? E aí, pessoal, quando a gente fala
né, da LINDB, lá no seu artigo 20, ela traz uma racionalidade que é muito importante, né, e que diz respeito, né, ao consequencialismo, a uma visão mais consequencialista, né, de quando a gente faz interpretação de normas de direito público. Mas antes de avançar, eu gostaria de dizer uma coisa. O próprio artigo 20, né, ele diz, olha, as normas, essas normas, né, esse novo arcabouço jurídico que eu estou trazendo aqui para vocês, né, eles precisam ser observados na esfera administrativa, na esfera controladora ou na esfera judicial. Então, quando a lei fala assim, não se pode, não é, tomar decisões judiciais, decisões controladoras ou decisões administrativas, né, sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então, veja, o que a lei está dizendo nós não podemos mais tomar decisões com base em valores abstratos sem que nós olhemos para as consequências práticas daquela decisão. O que a lei está dizendo você não pode simplesmente dizer assim, com base no interesse público, eu vou interditar todas as vias que dá acesso a uma determinada localidade. Se você quiser tomar esse tipo de decisão, você naturalmente vai precisar considerar uma série de consequências que vão impactar na vida das mais diversas pessoas que moram naquelas localidades. Essa decisão, ela pode afetar o comércio local. Imagine que o Estado resolve desapropriar um determinado terreno que dá acesso a um determinado bairro para construir um viaduto. Mas veja, existe toda uma infraestrutura para se construir um viaduto. Então você vai, de repente, ter que mudar o acesso para aquela localidade, você vai ter que, de repente, pensar no comércio local, você vai ter que, de repente, pensar no deslocamento de todas aquelas pessoas. Então, para que essa decisão ela tenha legitimidade aos olhos do que a LINDB fala, aos olhos do que o artigo 20 da lei fala, você precisa dizer, você precisa trazer aquilo que a gente vem chamando, com base aí na doutrina e nos ensinamentos da professora Iene Noara, de motivação qualificada. A professora utiliza essa motivação qualificada. Eu brinco às vezes dizendo que é uma motivação artesanal, que é uma motivação que precisa ser construída para, naquele caso concreto, você dizer as razões pelas quais você está tomando aquela decisão, porque, veja, a motivação não é uma novidade no ordenamento jurídico brasileiro. A motivação é um princípio que está na Constituição, que está na Lei de Processo Administrativo, e que nós sabemos que nenhuma decisão, seja administrativa, seja judicial ou seja controladora, poderá ser feita, poderá ser tomada sem que haja a respectiva motivação. O que a LINDB fala, e aí, portanto, a razão deste nome, de chamarmos de motivação artesanal, que a professora Irene chamar de motivação qualificada, é o seguinte, abre aspas, a lei diz, a motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida tomada. A necessidade e a adequação, inclusive diante das alternativas possíveis, porque vai dizer, olha, tudo bem, você quer desapropriar o terreno A, tem as consequências no comércio local, tem as consequências na mobilidade da vida das pessoas, tem as consequências sobre algumas escolas públicas ou algumas escolas privadas que são construídas no entorno dessa área. Será que aquele terreno que fica naquela outra localidade, um pouquinho mais distante deste primeiro local que você pensou em desapropriar, não seria mais adequado para a construção desse viaduto, pensando
na mobilidade como um todo daquele bairro ou na ordenação da mobilidade como um todo daquela cidade? É isso que a norma fala. É nesse sentido que ela caminha. É por isso que este artigo 20 ele é um artigo extremamente relevante, né? Porque não se admite mais decisões baseadas em valores meramente abstratos. Eu entendo que por conta do interesse público, eu entendo que por conta do princípio da legalidade, eu entendo que por conta do princípio, e aí você escolhe qualquer princípio e toma a sua decisão. Né? Perceba, portanto, que há um dever jurídico de termos uma motivação mais artesanal, de termos mais uma motivação mais qualificada, como diz a professora Irene. E aí, pessoal, um outro mecanismo que é extremamente importante dentro dessa perspectiva da lei 13.655 de 2018 é que ela trouxe para a gente uma nova racionalidade para a invalidação de atos administrativos, para a invalidação de decisões administrativas. Porque, na teoria clássica, se você tem uma nulidade, se você tem uma nulidade insuperável, você não tem muito mecanismos para corrigir os efeitos jurídicos dessa nulidade. Então, você tinha ali o ato X foi considerado nulo, a consequência imediata seria o seu desaparecimento do mundo jurídico. O problema é que muitas vezes determinados atos, determinadas decisões, elas impactam na vida das pessoas, elas produzem consequências práticas que não desaparecem com o simples reconhecimento ou com a simples declaração de nulidade daquela decisão, daquela escolha. E a lei, a LINDB reformada, ela permite a possibilidade de modulação dos efeitos da nulidade. Se você, a racionalidade é a seguinte: eu pratiquei um determinado ato. Esse ato ele é anulável, portanto, um vício de competência. Podemos corrigir, não tem nenhum problema. Eu tomei uma determinada decisão e nós temos aqui um ato nulo. Nós temos um ato nulo porque ele não atende determinados requisitos previstos na lei. Imagine, por exemplo, que uma entidade fez uma licitação, imagine que a empresa que foi selecionada, ela deixou de atender determinados requisitos de habilitação e, por conta disso, ela não atendeu lá os dispositivos da Lei 14.133, que é a lei que trata de licitações e contratos, e que, por conta disso, ela não poderia ter sido a vencedora do certame. Ela não poderia ter assinado aquele contrato administrativo, mas por alguma razão de ordem da vida, que aqui entra uma pequena nota de rodapé, um outro elemento extremamente importante que a LINDB traz para o debate do dia a dia, que é aquilo que a lei chama de dificuldades reais de gestão. E as dificuldades reais de gestão, os obstáculos que o gestor enfrenta no dia a dia, no momento em que ele está tomando decisões administrativas, essas dificuldades reais de gestão, elas precisam ser observadas quando da interpretação das normas de gestão pública. Isso está lá no artigo 20, isso está lá no artigo 22 da LINDB. Fica a sugestão para que depois você possa dar uma lida com mais calma. Então, as dificuldades reais de gestão são, por exemplo, uma equipe reduzida de servidores ou servidoras lá no setor de licitações, uma equipe que, porque a administração pública não oferece, não tem acesso a cursos de capacitação, a cursos de qualificação, é uma equipe que não tem acesso a computadores com internet, é a própria falta de recursos financeiros para capacitar essas pessoas, por exemplo.
A própria falta, né, a própria ausência diária, né, de um apoio jurídico ali para tirar aquelas dúvidas imediatas que acontecem no dia a dia. Veja, tudo isso pode vir a ser compreendido como sendo dificuldades reais de gestão. E essas dificuldades, elas precisam ser observadas quando você vai interpretar as normas para tomar decisões. Então, voltemos ao caso em que a empresa, por alguma razão, ela, mesmo não atendendo determinado requisito de habilitação, ela sagrou-se a vencedora naquele certame e assinou o contrato. E aí, porque só tinha uma pessoa, imagine que fosse um pregão e só tinha um pregoeiro, e ele estava em um dia em que precisava atender não só aquela licitação, mas tinha outras demandas urgentes, enfim, ele não conseguiu ter acesso naquele momento ao sistema, mas para verificar se aquelas informações que foram apresentadas pela empresa estavam ok, né? Porque a empresa apresentou a certidão, beleza, estava ok, mas no dia do pregão aquela certidão estava eventualmente já vencida. Enfim, muitas coisas podem acontecer. O que eu gostaria que vocês ficassem atentos aqui foi assinado um contrato administrativo com uma nulidade, né, porque deixou-se de cumprir determinados requisitos, determinados critérios previstos em lei, e, portanto, na teoria, na doutrina tradicional do direito administrativo, nós teríamos aqui uma nulidade, né, e, portanto, aquela empresa, né, deveria ter aquele seu contrato, né, declarado nulo, precisaria se retomar, né, o processo licitatório de onde parou, né, para permitir eventual competição ou chamar o segundo colocado, enfim, isso depende muito dos detalhes, né? O que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui é que você tem um ato nulo. Então, abre-se os caminhos para que a mágica do direito administrativo possa acontecer a partir de sua leitura, por meio da LINDB. Então, você poderia pensar, tá, tudo bem, este contrato, em princípio, é nulo, porque a empresa não apresentou os documentos de habilitação necessários. Mas como é que foi a execução do contrato por esta empresa? Na licitação, esta empresa apresentou de fato o melhor preço? Como é o histórico de relação contratual que nós temos com essa empresa? Veja, você pode fazer tantas outras perguntas. E aí eu vou falar, a empresa apresentou o melhor preço na licitação? Apresentou. Como está sendo a execução contratual desta empresa? Olha, então, está super ok. A empresa não costuma descumprir as suas obrigações contratuais, ela paga em dia todos os terceirizados, todas as terceirizadas. O material que ela usa é a mesma qualidade da proposta. E olha que às vezes ela até apresenta um material de qualidade superior. Nós não temos problema na nossa fiscalização. Ela está cumprindo com todas as suas obrigações da melhor maneira possível. Então, veja, com base em tudo isso e associado ao princípio, ao interesse público e, portanto, associada à necessidade de manter aquele contrato para atender à necessidade da administração, porque é uma necessidade essencial, porque é, por exemplo, um contrato de limpeza, e se você fica sem contrato de limpeza, você deixa de ter as condições de salubridade que são necessárias em qualquer ambiente de trabalho. Você pode ter que fazer uma adesão se você achar uma ata. Mas você pode ter que vir a fazer uma licitação emergencial, isso vai ter um custo diferente, para depois fazer uma nova licitação, então isso vai ter um outro custo. E aí lembre-se que você tem uma equipe reduzida de servidoras e de servidores. Então, são vários elementos da vida, são várias consequências práticas, e aqui entra um pouco do consequencialismo, que precisam ser observadas para que você possa entender qual é o melhor caminho para realizar o interesse público. E nesse caso, todos esses elementos nos dizem que o melhor caminho, a melhor decisão, a decisão
mais adequada. Eu não gosto de dizer que existe melhor decisão, porque fica de uma subjetividade muito escalada, né? Porque, deixa eu perguntar para você agora, né? Qual é a melhor comida da sua cidade? Qual é o melhor restaurante da sua cidade? Qual é o melhor perfume? Qual é o melhor cantor, a melhor música? Qual é a melhor cantora do Brasil? Para mim, é Maria Bethânia, né? Mas para você pode ser qualquer uma outra. Então perceba que quando eu falo em melhor, fica de uma subjetividade muito escalada. Eu prefiro dizer que não existe a melhor decisão, até porque isso remete àquela ideia de um gestor Hércules, né? Trazendo um pouco aquele do Dworkin para a nossa conversa, no sentido de que a pessoa nunca vai errar, que sempre tem que tomar a melhor decisão, aquela que traga as melhores consequências positivas, aquela que atenda de uma maneira muito perfeita o interesse público, quando na verdade não é isso que acontece. Então nós, né, e se você puder também, e se você naturalmente concordar comigo, né, eu acho que o que nós podemos fazer é esta decisão, ela é a mais adequada para atender o interesse público? É sim. Então é isso. Então eu prefiro dizer que não existe a melhor decisão. Existe, dentro de um determinado contexto, uma decisão que era adequada ou uma decisão que não é adequada para atender determinado interesse público. Tá? Então essa é uma nova racionalidade da teoria da invalidade. E como eu citei aqui a lei de licitações, eu gostaria de sugerir a você, que fosse lá na nova lei de licitações, ali por volta do artigo 147, e desse uma lida a respeito, né, de como a nova lei de licitações entende essa teoria da nulidade, porque dialoga muito. Eu diria que foi praticamente inspirada aqui pela Lindbe, porque ela traz ela está inclinada para o lado da preservação do ato administrativo, ela está inclinada para o lado da preservação da decisão administrativa, e só em último caso, depois de fazer uma análise de tantos e tantos e tantos requisitos, se você entender que mesmo assim é melhor anular o contrato, porque esta decisão de anulação é a que melhor se coloca para atender o interesse público, aí você vai ter que fazer a sua motivação qualificada e você vai ter que dizer as razões pelas quais você assim entende. E aí, queridos amigas, queridos amigos, para que a gente possa fechar aqui essa nossa conversa, a lei te dá a possibilidade de modulação dos efeitos da nulidade. Então, imagine que dentro desse caso que eu falei, aí você pensou assim, olha, é uma nulidade absoluta, de fato, nós não conseguimos contornar. Então, porque nós não demos a publicidade ao processo licitatório, vamos imaginar. Calma, não demos a publicidade. Então, eu reconheço a nulidade e falo assim, esta nulidade deste processo administrativo, em razão da ausência de publicidade, ela só vai produzir efeito daqui a 6 meses, ou o prazo máximo daqui a 1 ano. Essa modulação, ela é importante para que a administração pública tenha um tempo razoável, neste caso específico, para fazer um novo procedimento licitatório, para fazer uma nova contratação dos serviços de limpeza para atender a sua necessidade. Então, perceba que a lei de introdução às normas do direito brasileiro, ela traz alguns elementos que são interessantes e nessa nossa conversa de hoje, nós destacamos o consequencialismo na tomada de decisão, portanto, o dever de observar as consequências práticas, e nós conversamos também um pouco a respeito da nova teoria da nulidade e também da possibilidade de modulação dos efeitos do ato, da modulação do reconhecimento de uma nulidade, tá bom? Eram essas aqui as nossas reflexões. Eu gostaria também de compartilhar com vocês o meu perfil no Instagram, @cienitão. E se você gostou da nossa conversa e se você tem interesse em temas relacionados ao direito administrativo,
Aí, se você também gosta de poesia, aí eu deixo aqui o meu convite para que você possa seguir o meu perfil lá no Instagram. Era isso, beijos e abraços, bons estudos e até o nosso próximo encontro.